engrandecido, exaltado, magnificado seja o nome do Todo-Poderoso, nosso Deus eterno, nosso Pai Celeste, em nome de Jesus, queridos. A paz gloriosa de Jesus para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, que está aqui conosco nesta segunda-feira gelada em Ouro Oeste. Amém. A paz do Senhor, que você receba a paz gloriosa e bendita e maravilhosa de Jesus na sua vida neste dia de hoje. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Fique conosco, porque você vai receber uma palavra do céu. Mais uma vez, eu acredito nisso, porque Deus fala, Deus vive e melhor ainda, Deus cumpre o que Ele fala. Aleluia! Louvado seja Jesus, né, Ritinha? Pai do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, queridos. Vamos orar, né? Ô, minha amiga Cidinha já está aqui. Glória a Deus, a paz do Senhor, querida. Deus abençoe. Vamos orar para nós começarmos a nossa programação do dia de hoje, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Que a presença dEle seja real neste lugar, nesta manhã. Amém? E aí na sua vida também. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti aqui nesta rádio, Senhor, clamando pela Tua presença conosco, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Que o Teu Santo Espírito nos envolva aqui na rádio e envolva todos aqueles que estão ouvindo ou que virão depois pelas redes sociais. Em nome de Jesus, seja manifesta, real a Tua presença no nosso meio, ó Pai. Porque aí nós seremos diferentes. Aí todos saberão que nós somos o trigo do Senhor. Em nome de Jesus. Ser conosco enquanto eu ministro a Tua palavra aqui. Que o Senhor possa operar nos corações, nas vidas, libertando, transformando, fazendo novas todas as coisas, fazendo, ó Deus, com que a sua presença seja manifesta por meio das nossas ações, por meio da nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, clamamos por misericórdia nessa manhã, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livra das astutas ciladas do adversário, que todas elas caiam por terra, que elas não nos alcancem. Que nós sejamos blindados e guardados pelo Senhor. Que os nossos caminhos sejam abertos tão somente por Ti. Que os nossos pés só andem na trilha que o Senhor fez para nós. Que as nossas mãos sejam postas só naquilo que o Senhor tem para nós. Que os nossos olhos só vejam a glória do Senhor. Que os nossos ouvidos só ouçam a Tua voz. Que a nossa boca somente proclame o Teu nome e as Tuas bênçãos sobre a face da terra. Ser conosco, Pai, nos abençoa. Abençoa a nossa cidade. Abençoa, Papai, o nosso Brasil. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está trabalhando. O Senhor está removendo todas as coisas, mudando tudo de lugar, para que este país possa cumprir as Tuas promessas que nós temos sobre nós. Nos dê graça para passar pelo que nós vamos passar. Abre os ouvidos espirituais e os olhos espirituais do povo para que possam entender que é o Senhor que está fazendo e que nós possamos neste tempo estarmos calados tão somente esperando o Senhor trabalhar, como disse o salmista. Vede quão grandes coisas o Senhor tem feito. Que nós estejamos nesta posição, somente de ver e glorificar o Teu santo e poderoso nome, ó Deus. Sê conosco mais uma vez, nos usa pela Tua misericórdia aqui neste lugar, em nome de Jesus. Eu Te agradeço mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, bendito é o nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Jesus. O meu primo está aí também, Deus abençoa. Hoje nós vamos meditar em Mateus 13, a partir do versículo 24, na parábola do joio e do trigo. Agora vem a parte que a minha amiga Cidinha, que já está aqui, que gosta. Quando foi que o Senhor me deu essa palavra? O Senhor me deu essa palavra, Cidinha, na quinta-feira. Eu estava no... Amém, meu primo, amém. Manda um beijão para todo mundo aí, para tia, né? Para as primas todas. Tia Bela, para Marlene, para as crianças, para Juliana. Deus abençoa. Eu estava conversando no Twitter. Ai, minha amiguinha Vera, minha amadinha. Deus abençoe. A paz do Senhor, querida. Eu estava conversando no Twitter
respondendo alguém, né? As histórias do X, agora é X, não é Twitter mais. E eu falei assim, Deus vai mandar um vento e vai libertar o Brasil do pó. Você sabe que pó que eu estava falando, né? É desse pó aí mesmo, que você pensou. Esse pó branco, maldito. Né? Conversando lá com as pessoas, lá no X. Falei, meu Deus, meu Deus. Fui para aí, fiquei meditando, falei, Deus, onde que está essa palavra na Bíblia? Como é que eu falo uma coisa assim? Eu tenho que ter uma base bíblica para falar, né? Porque toda vez que eu falo alguma coisa aqui, Deus me deu uma palavra. Aí eu lembrei do joio e do trigo. Lembrei que na colheita, tão somente na colheita, é que eles colhem, né? Os agricultores colhem o joio junto com o trigo, porque não pode arrancar antes, para não danificar o trigo, conforme Jesus fala. Aí, na hora que eles levantam a peneira, para peneirar o trigo, né? Eles vão lá em cima no morro, onde tem um vento. Para quê? Na hora que eles levantarem com a peneira, o trigo junto com o joio, o vento leve o joio embora, porque joio é palha, e desce o trigo, que o trigo é pesado. Falei, glória a Deus, Jesus, glória a Deus. O Senhor vai passar o seu vento e o pó, que não vale nada, vai voar, vai sair daqui do Brasil. Esse pó aí, né, minha amiga Silvia? Oh, minha amadinha, Pai do Senhor, querida. Aí, eu cheguei na igreja, dei uma, né, li uma palavra na igreja. Li essa palavra. Falei, Deus vai libertar o Brasil do pó. E não só o Brasil, a América Latina também. Porque o nosso problema aqui, do pó branco maldito, é na América Latina toda, né? Nossos vizinhos aqui, Venezuela, Colômbia e tudo mais. Quando chega na sexta-feira, ou na quinta-feira, não, na sexta, eis que o presidente dos Estados Unidos decreta uma lei, né? Sai uma notícia que ele decretou uma lei lá que ele pode, com o exército americano, entrar dentro dos países para combater o narcotráfico. Ai, meu Deus do céu, falei, Deus, como que o Senhor é fiel? Como que o Senhor é fiel nas nossas vidas? Aí eu fui aqui no Facebook e escrevi assim, Deus, como eu disse, Deus vai libertar o Brasil do narcotráfico. E eu tenho, inclusive, uma live umas 3 semanas atrás aqui. Também tô com saudade, Silvia, que tá falando. O título da live lá no YouTube é exatamente esse. Deus vai libertar o Brasil do narcotráfico. Eu já tinha profetizado, Deus já tinha me falado. Mas agora Deus falou de uma maneira bem assim, sabe? Bem forte mesmo. Eu vi o pó indo embora com o vento de Deus. Aí escrevi isso no Facebook e alguém entrou e falou assim, onde você tá vendo Deus nessa história? Aí eu falei, meu Deus, o que eu respondo? O que eu respondo? Então vai que tem alguém aqui me ouvindo, pensando, onde está Deus na história? Por que a irmã Roseli põe Deus em tudo? Porque está aqui, ó, Daniel 2, a partir do 20, está escrito assim. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Quem remove reis, quem põe reis? Deus. Quem revela o profundo e o escondido? Deus. Amém? Então está escrito. Então vamos lá para a parábola do joio e do trigo. Propôs-lhe outra parábola dizendo, a partir do versículo 24, Mateus 13. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo uma boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, um homem inimigo é que fez isso. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não,
para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aí, lá no versículo 36, continua essa história. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aleluia! Se você é justo, glorifique a Deus, porque tem uma palavra maravilhosa para o justo aqui. Nós resplandeceremos como o sol. O justo, os filhos de Deus, né? Agora, os filhos do diabo, o joio, para onde eles irão no fim do mundo que se aproxima? Lança-losão. Os anjos do Senhor vão lançar, ninguém vai porque quer, vai ser lançado na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Misericórdia, Deus nos livre disso. Não é, queridos? Porque nós somos o trigo, em nome de Jesus Cristo. E olha que coisa mais legal, que mais linda que eu acho aqui na palavra do Senhor. Ele fala assim, então, ele fala assim, ó, versículo 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Aleluia. Quem foi que semeou eu e você no reino do Senhor? Jesus. E ele semeou uma boa semente. Ele não semeou uma semente ruim. Ele pegou o melhor das sementes e semeou eu e você. Eu e você que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nesse dia que nós nos convertemos verdadeiramente a Ele, Ele nos fez um trigo, uma boa semente e plantou neste mundo. Aleluia! Eu e você somos boas sementes de Jesus plantados na terra. Aleluia! Recebe essa palavra, porque você é uma boa semente. E uma boa semente, você é precioso, você é caro. Vai comprar uma boa semente lá nas casas de vender semente, na veterinária, eu acho, né? Para plantar aí na sua roça. Uma boa semente, ela custa caro. Uma semente que vai produzir frutos. De 30, a Bíblia diz que tem umas sementes que produzem 30, outras produzem 60 e outras produzem a 100 por um. Isso é você, isso sou eu. Sementes plantadas pelo Senhor, o bom trigo de Jesus, plantados. Só que como ele mesmo disse, queridos, a gente nunca pode esquecer que ele falou assim, ele se referindo a ele mesmo, né? Que ele era o trigo verdadeiro. Ele, como um trigo, ele precisaria morrer para renascer. Então, nós também, como trigos do Senhor, quando ele nos faz trigo, ele nos faz morrer, não é? Porque nós morremos em Cristo e nós ressuscitamos para a vida. Nós morremos quando nós nos batizamos. A simbologia do batismo é essa. Você está lá debaixo da água, significando para o universo inteiro que você está morto. E aí você renasce. É esse grão de trigo que Jesus plantou. Morreu das suas velhas práticas, morreu da sua velha vida para renascer novamente. Como um bom trigo, como uma semente boa que Jesus plantou. Não abra mão disso. Você é uma semente escolhida. Você é uma semente que Jesus plantou aqui nesta terra para dar frutos a 30, a 60 e até a 100 por um. Aleluia. Não aceite nada menos do que isso.
Porém, queridos, porém, olha o que acontece quando a lavoura de Jesus está maravilhosa, ele plantou os trigos, está todo mundo bonitinho, plantadinho, mas já junto, para nascer junto, o que o diabo faz? O maldito do Satanás. Ele vem, mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Olha o que Satanás faz. Ele vem na plantação de Jesus, como é que fala? Não é roça, queria falar outra coisa, mas é tipo roça mesmo. Nessa plantação do Senhor. Ele vem enquanto o povo de Deus dorme e planta o joio no meio. E planta o joio. E planta aquilo que é dele. Aquilo que é mal. Aquilo que é perverso. Aquilo que não presta. É o inimigo que vem e planta. E nós temos que conviver com isso. Porque o Senhor falou que não é para arrancar o joio por enquanto. O joio só vai ser separado do trigo lá no final do mundo. Lá no dia do juízo final. Quando Jesus voltar, ele separa. Na volta dele, ele separa. Trigo para um lado, para viver com o Senhor. Joio para o outro, para ser queimado no inferno. Então, queridos, o que o Senhor está falando para nós? Vigiem, porque é na hora que vocês dormem que o inimigo vem plantar más coisas no meio de vocês. No meio da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua vida, no meio da tua igreja. É quando nós dormimos, quando nós não estamos vigilantes, quando a gente se esquece de alguma coisa, quando a gente talvez pensa assim, agora isso aqui não é nada, não. Quando nós nos deixamos levar por palavras malignas e esquecemos que nós somos a boa semente de Cristo. Mas Jesus está falando, vigiem. E outra coisa, nós vamos ter que conviver com isso. Porque o Senhor podia falar assim, arranca logo esse joio daí do meio. Joga fora esse joio logo. Não, o Senhor fala para deixar. Primeiro, porque vai que na hora que vai arrancar, vai estragar o trigo. Por amor ao trigo, por amor a mim e a você, Deus não arranca o mal do nosso meio. Olha que coisa mais paradoxal, né? Jesus deixa o joio no nosso meio por amor de nós. Porque vai que vai estragar a nossa raiz também na hora que for arrancar o trigo, na hora que for arrancar o joio. Por amor ele faz isso. E outra, irmãos, para nós aprendermos a ter fé, para nós nos santificarmos, porque era facinho para Jesus ter destruído o diabo, não é verdade? Era facinho já ter destruído ele. E criado os homens sem diabo. Aí nós seríamos o quê? Robozinhos adorando a Deus. E Deus nunca quis isso. Ele quer amor verdadeiro para ele. Então, o joio no nosso meio serve para a gente amar mais a Deus. Para a gente olhar para o erro do outro e falar assim, eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Meu Deus, tem misericórdia daquele. Para que nós exercitemos a nossa bondade. Para até amar aquele que está mal. Querer salvação para ele, né? Para nós podermos fazer a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Para nós demonstrarmos o nosso verdadeiro amor a Jesus. Por quê? Satanás entrou enquanto as pessoas dormiam desde lá do Éden. Nossa, minha garganta tá ruim. Tava lá Adão e Eva no paraíso, do jeito que Deus colocou. Deus só falou uma coisa, porque Deus já queria obediência e uma coisa racional, né? Deus não quer coisas irracionais. Deus falou, só daqui que você não pode comer, não toca nessa árvore. Nas demais, todas você pode. Mas Adão e Eva fizeram o quê? Dormiram. Porque Satanás chegou e falou assim para Eva, Deus te falou isso? Não, ele não quer, ele tá mentindo para você. Porque ele falou para você não tocar nessa árvore aí, porque nessa árvore aí, na hora que você tocar, vocês vão ser como Deus. E ele não quer. Deus mentiu. Foi lá na cabeça da Eva e fez aquela interferência, né, na mente dela. Ela foi e comeu. Não satisfeita, ela foi e entregou para o seu marido também comer. Neste momento, o joio entrou na humanidade, que é a semente do mal.
Meu amigo Maxwell, Deus abençoe, queridos, abençoe. Bom dia, shalom, shalom. Então, nesse momento, o joio já entrou na humanidade e Deus podia ter destruído tudo ali, não podia? Podia ter acabado com tudo. Não, não acabou. Por quê? Para que nós possamos aprender a conviver com isso. A partir do momento que nós dormimos, o joio entrou, ele vai nascer. Agora é a graça e a misericórdia de Jesus para que nós possamos conviver com esse joio e não nos transformar como ele também. Como é que eu vou? O mal entrou. Como é que eu vou conviver agora? Você já pensou? Se toda hora que vem alguma coisa ruim na nossa vida, a gente já largasse tudo para lá? Não existiria mais casamento, né? Não existiria mais família, não existiria mais amizade, não existiria mais nada. Porque entrou alguma coisa ruim, a gente já joga fora? Não. Nós vamos ter que aprender a conviver. Nós vamos ter que demonstrar o nosso amor, a nossa paciência, a nossa bondade, a nossa longanimidade, todos os frutos do Espírito, os quais Deus fala. O joio planta joio, mas Jesus plantou trigo, boa semente, que vai produzir de 30, 60, 100 por um, vai dar frutos para Deus, os frutos do Espírito Santo. Então nós vamos treinar, Então eu entendo que Jesus está falando assim, deixa, eu sei quem é, não coloque a mão, não queira arrancar com a tua própria mão, com as tuas próprias forças, porém, não seja como ele. Não seja como ele, né? É o próprio Senhor que vai chegar e vai fazer essa separação. Na hora que ele soltar os 4 ventos que estão presos, eu acredito, né, que vento é tribulação, vento é problema. Porque o joio não aguenta o problema. Você está numa roça de trigo, na hora que bate o vento, o trigo todo ele se dobra diante do vento. Ele se dobra. Mas o joio que está ali, o joio é terrível. O joio não se dobra. É fácil até de ser identificado. É aquele que não se dobra. Passou o vento, a culpa... Chuta que é joio, né, irmão? Passou o vento, o joio não se dobra. Ele permanece ali, rígido, com a sua dura cerviz. Mas o trigo, ele se dobra. E quando ele se dobra, ele está mostrando, né? Eu me rendo a Deus. Jesus está mostrando para nós, né? Eu me rendo. Vocês se rendem. Vocês se dobram. Vocês não têm dura cerviz. Vocês são capazes de aprender com o erro. Vocês não jogam a culpa em cima de ninguém. Porque vocês são joio. Vocês são trigo, desculpa. O joio é que não se dobra. O joio não se rende. O joio bota sempre a culpa em alguém. É por isso que Deus me deu a palavra do joio. Que ele vai passar e vai tirar o pó. Porque esse povo todo, esse joio do Brasil, é todo envolvido com o pó. O narcotráfico brasileiro não está só aqui no baixo da sociedade. Ele está na política, ele está no judiciário. E Deus vai arrancar isso do nosso meio. Porque esse povo é impenitente, esse povo não se dobra. Esse povo, né, que nem o outro lá está governando há mais de 2 anos, mas a culpa de tudo ainda é do ex-presidente. Ele nunca assume que ele errou. Aquele homem é joio. Olha para o fruto que ele dá, ele não dá fruto, né, porque ele é uma palha seca. Mas ele não se dobra a nada. Mas Deus levantou um lá nos Estados Unidos, lá no norte, para chegar aqui e fazer esse povo se dobrar. Eles vão se dobrar. Eles vão se dobrar. Eles vão se dobrar porque a foice vai passar. A foice vai passar. Eles vão ser jogados. Foi essa palavra que Jesus me deu. Viu, irmão Maxwell? Porque está relacionado às coisas aqui. Que Deus me falou que ia arrancar o pó do Brasil. Né? E eu sempre falo para minha mãe, mãe, no dia que vocês descobrirem quem é o Lula, vocês vão sentir tanta vergonha de ter um dia acreditado nesse homem, porque ele é um narcoterrorista. E Deus vem vindo aí para pôr tudo isso a limpo, aguenta firme, porque o baque vai ser grande no Brasil, mas nós vamos vencer, em nome de Jesus. Deus está, eu não sei porquê, né? É porque Deus nos ama. É tipo isso que vai acontecer agora, isso que vai acontecer no final do mundo, Deus vai nos dar, escuta o que eu estou falando,
Deus vai nos dar uma, como é que posso falar? Deus vai nos dar uma degustada agora. Porque ele vem para separar o joio do trigo no Brasil. Como no final do mundo. Então você presta atenção. Tudo vai ser descoberto, tudo vai ser proclamado nos altos telhados, como diz a palavra do Senhor. Tudo vai ser revelado e Deus vai fazer uma separação. Depois de tudo, essa verdade exposta, só vai permanecer do lado errado quem quiser. Então aí Deus pôs todo mundo à prova e aí ele vai separar o joio do trigo no Brasil. Vai fazer exatamente isso aqui. O que ele vai fazer no final do mundo. Por quê? A gente sempre vive essas realidades do fim. Agora, Deus vai sempre dando umas degustações. Eu acredito nisso, irmãos. Porque é incrível o que está acontecendo. É incrível o que está acontecendo no nosso Brasil. E Deus vai limpar a sua eira. Ele vai limpar a sua eira. Porque quem é que vai tirar o joio do meio do trigo? Nós? Não. A gente até que tentou, não tentou? Tentamos tanto tempo tirar, não deu certo. Mas agora é só com Deus mesmo. É Ele mesmo que vem. Porque conforme eu li lá em Daniel, é Ele que põe os reis, é Ele que estabelece os reis e é Ele que tira os reis. É Ele que está no controle de tudo. É Ele que faz as coisas. É assim que nós, filhos de Deus, acreditamos. Amém, queridos? Então, primeiro lugar, se dobre como um trigo. Dê um fruto pesado. Qual é a diferença do trigo e do joio? O trigo pesa, o trigo tem peso. E o joio é palha, é pó. Não vale nada, passou o vento, acabou, vai embora. Ele não dá frutos. Diz que na hora que abre, não tem nada lá dentro. Mas ele se parece muito com o trigo. Não se deixe enganar. Parece muito com o trigo. Eu não sei se vocês viram. O Brasil precisa acordar como um leão que se levanta, como Israel, exatamente. O Criador está revelando um a um como uma lei universal. Quem está sujo, que se suje mais. Quem está limpo, que se limpe mais ainda. Amém, irmão Max, amém. É isso aí mesmo que está acontecendo no Brasil. Jesus está mostrando e quem quiser ficar do lado mal, agora que fique, porque quem está sujo vai se sujar mais e quem está limpo vai se limpar mais ainda. Então, queridos, assim, a aparência de cristão, ela é muito perigosa, né? É muito joio travestido de cristão no nosso meio. Eu não sei se os irmãos estão sabendo da história como é que chama o rapaz que eu te falei? Felca, né? Um youtuber aí que fez uma denúncia sobre um tal de Ítalo. O cara é um pervertido e perverte crianças. Aí ele fez essa denúncia, estava todo mundo falando tal. Mas não é a primeira vez que essa denúncia é colocada. Outras vezes já foi, todo mundo fez que não viu nada, né? Mas olha só, Deus está revelando até essas coisas. Usando um moço, tipo assim, nada a ver esse tal de Felca, para fazer essa denúncia. Aí o que acontece? Esse tal de Ítalo, que é esse pervertido de criança, que perverte as crianças, os adolescentes, ele já fez culto na casa dele e já recebeu profecia de gente que diz que é de Deus. Uma tal de Vitória Souza e uma tal de Renálida, que eu nem conheço. Mas essas pessoas dizem que são de Deus, estavam na casa do cara, profetizando bênçãos para ele, e ele é um pervertido. Ele é um pervertido. Como? É joio. É joio. Essas pessoas que foram lá, joio. Envergonhando a igreja do Senhor. Mas que o Senhor é para matar essas pessoas? É para tirar? Não! Deixa. É o Senhor que vai fazer a diferença no meio, no final dos tempos. Mas por enquanto o Senhor já está demonstrando tudo. Porque apareceram os vídeos agora desses dois loucos que dizem que em nome de Deus foram lá abençoar o cara. Mas Deus está separando. Então vai ter muita vergonha, muito escândalo, muita coisa. Mas é necessário para que se limpe a ira. A ira de Jesus. E que nós sejamos fortes, né? Como o trigo. Passou o vento, se dobrou, aí depois volta. E nunca nos esquecendo que nós somos semente preciosa. Foi o Senhor que nos plantou. Não permita que o diabo estrague você. Você é uma semente. Lamentável isso, né, irmão? Muito triste. Mas é o Senhor fazendo a sua obra, né? É o Senhor fazendo a sua obra.
Eu quero que você fique fixado nessa palavra aqui, ó. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Mas quem semeou o joio não foi Jesus, foi o cão. Foi o cão. Foi o inimigo que semeou. Foi ele que veio atrapalhar. Mas nós temos que estar vigilantes para saber detectar quem é joio e quem é trigo. Porque as aparências enganam. As aparências enganam. É por isso que a Bíblia diz, né? Que Deus não olha a aparência, mas ele sonda os corações. Não é aparência assim de por fora, irmãos. É nas ações. É nas ações. Amém. Agarra. Ó, o irmão Max me ajudando aqui. Agarra na raiz profunda chamada Jesus, que o vento não leva. Exatamente. Se nós estivermos agarrados em Jesus, o vento passa, a gente se dobra, mas depois a gente volta. Depois a gente volta, nós não somos levados. Aleluia. Nós não somos levados, que nós permanecemos firmes em Cristo Jesus. Com essa consciência que nós somos uma boa semente. Eu fiquei tão feliz quando eu li essa palavra. Fiquei tão feliz. Foi ele que me semeou. Foi ele que escolheu, ele que me plantou neste mundo. Foi o Senhor que me plantou. Eu sou uma boa semente. Toma posse disso. Você não é joio. Cuidado se você está tendo atitudes contrárias à palavra de Deus. Peça perdão e volte. Se dobre e volte. Porque o trigo se dobra e volta para a posição. Agora, se você for joio, permanecer de pé aí, sem querer se dobrar, aí o Senhor vem e te lança fora. É ele mesmo que vem com a sua foice, né? Ou ele envia os anjos no final dos tempos com a sua foice para catar esse joio aí e jogar. E serão jogados. Ninguém vai porque quer para essa fornalha de fogo ardente. São jogados, são empurrados. Porque quem vai querer? Ninguém quer, né? Nós queremos estar com Deus. Que horas são, Ritinha? Falta 23 minutos. Aleluia! Glória a Jesus! Amém? Fique com essa palavra, então. Não se esqueça que nós somos trigo do Senhor, plantados. Eu acredito que o Brasil é um trigo. O Brasil, nosso país, é trigo plantado. Mas o inimigo veio e semeou o joio. Semeou o joio. O quê? A perversão, o mal, o comunismo. O comunismo. Eu até postei uma frase de um grande pensador, que o comunismo, ele foi criado exatamente para isso, para separar os homens de Deus. E para separar os homens de Deus ele foi criado. Ele é joio. Esse sistema comunista, socialista, é joio. O Brasil é um trigo plantado no universo. Eu creio nisso. E Jesus vai limpar essa eira. Essa roça vai ser limpada. Ele está passando a sua foice. Está passando a foice. Estou arrepiada aqui, irmãos, para falar que o Brasil é um trigo que Deus plantou no universo. Aleluia! E chegou a hora de Deus fazer essa limpeza aqui. E é Ele mesmo que está vindo. É Ele mesmo que está vindo, porque de nós não teríamos força. O STF mandando em tudo, mandando prender, mandando acabar com as pessoas. Não tem lei mais, é uma pessoa que decide tudo. Mas aprove a Deus levantar alguém mais forte, para que o Brasil fosse limpo e pudesse cumprir, e para que ele possa cumprir, né, as promessas que Deus tem para a nossa terra. A nossa terra, ela veio com uma promessa desde quando nós fomos descobertos. O nome dela era Terra de Santa Cruz, era Terra de Vera Cruz. Depois ela passou para Brasil, que é uma brasa incandescente. Nós temos promessa. E o joio que foi semeado aqui para nos destruir será arrancado. Essa é a palavra que Deus me deu e já me confirmou. E já me confirmou. Porque me deu essa palavra na quinta, na sexta-feira, estava lá o Donald Trump com as ordens dele e tal. E nós seremos libertos. Mas para ser crente. Aleluia. Nós seremos libertos, queridos. Para ser crente na terra. Para ser fiel a Deus na terra. Porque o Brasil nunca mais vai ser o mesmo. Porque se for para limpar uma parte, ficar com a outra parte suja, que nem a parte desse Ítalo aí,
com esse funk do inferno, com essa devassidão, também não vai virar nada. Mas Deus vai limpar tudo. É na política, é dentro da igreja e é na sociedade, no meio social. Deus vai limpar. Deus já começou. E você fique firme. Fique firme porque Deus está te vendo. Fique firme porque Deus está vendo. Ô Juliana, Deus abençoe, querida. Você é um trigo plantado por Deus. Uma semente preciosa. Uma semente escolhida. E por amor a ti, Deus permitiu tudo isso acontecendo. Mas agora Ele mesmo vem vindo para arrancar o joio do nosso meio. E nos deixar com vida, né? Porque o joio ia acabar tirando a nossa vida. As promessas de Deus se cumprirão. Nada vai impedir, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Convido você a ler Daniel, capítulo 2, onde Daniel exalta esse Deus. Onde ele exalta o Senhor. Ele revela o profundo e o escondido. Com ele conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Aleluia. Deus é até mais que luz, né? Porque a luz mora com ele. Ele não é a luz é que mora com Deus. Você vê o tanto que ele é poderoso. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Que Deus possa cumprir na sua vida as promessas, fazer você produzir 30, 60 e 100 por um no reino, em nome de Jesus. Mas você é uma semente preciosa plantada por Jesus nessa terra. Você é trigo. Aleluia. Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem estaremos aqui. Tchau, meus amigos. Amo vocês. Aleluia. Até segunda-feira que vem, querendo Deus. Quem sabe segunda-feira já aconteceu mais um monte de coisa, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Beijos.